Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene, uma alegria de estarmos juntos mais um domingo. Que Deus nos abençoe, primeiro domingo do ano, né, Jane? É verdade. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos, muita paz, que tenhamos calma diante das tempestades, porque a gente sempre quer que o ano novo seja melhor do que o que passou, mas parece que cada vez é mais difícil, né? Que Deus nos abençoe e que a gente tenha um ano de paz, amor e calma. O nosso momento.com é muito interessante, né, Jane? É engraçado porque quando eu escolhi esse tema, eu achei assim, que vamos falar novamente em reforma íntima, né? Mas é o que mais precisa, né? Verdade. A gente vai ouvir o momento.com e daqui a pouquinho a gente volta. Os inimigos da nossa casa. Toda vez que retomamos as páginas dos evangelhos, encontramos um item que nos surpreende. Lemos de outras vezes, e no entanto, há um momento em que um versículo salta aos nossos olhos. Parece-nos que uma luz se acende na mente como algo totalmente inédito. Foi assim que as letras registradas pelo evangelista Mateus nos chamaram a atenção. Talvez porque, há pouco, um pequeno desentendimento tivesse nos ocorrido no lar. Algumas palavras ouvidas em momento de contratempo e o diálogo não tão delicado nos ressoavam na alma. Tornamos a ler. Os inimigos do homem são os que vivem em sua própria casa. É verdade, dissemos em voz alta, como dando total razão à afirmativa. E a pequena rusga recente tomou vulto. Revivemos o episódio, agora com coloridos fortes, adicionando o amargor de termos sido contrariados em nossa vontade. Ruminando pensamentos por minutos, nos permitimos penetrar num ambiente de sombras. A estrada escura nos levou ao vilarejo da mágoa, e nos perguntamos como podemos ser assim desafiados. Como as pessoas que vivem conosco, com as quais dividimos o teto, a mesa, o pão, podem se permitir discordar de nós. Logo mais, uma porta se abriu e descobrimos um cômodo escuro. Deixamos-nos envolver pelo ressentimento. Em breve, nos consideramos a pessoa mais infeliz do mundo, mais incompreendida, mais. Então, o despertador da consciência soou. E nos demos conta de como é fácil nos desequilibrarmos. Como é fácil culpar os outros pelas nossas próprias falhas. Saímos rapidamente daquele local sombrio e triste. Refletindo, entendemos que a casa de que falava o sábio de Nazaré é a nossa intimidade. Os inimigos são aqueles que nos permitimos alimentar. A raiva, o ressentimento, a mágoa. Se não pararmos, logo chega o ódio com sua carga nociva, pronto para destruir relações de longo prazo. Será um mote para o conflito, para o rompimento de laços afetivos de variada ordem. Sim, os inimigos de nós mesmos são os da nossa própria casa, da casa mental, da casa dos sentimentos. Tomemos a decisão de lhes dar ordem de despejo o mais rápido possível, sem apelação, sem retardo. Comecemos por algo simples. Vistamos o manto aveludado da calma.
Abramos nossos ouvidos para ouvir o que tenham a dizer os que convivem conosco. Depois, façamos um exame de nós mesmos e verifiquemos o quanto do que nos foi dito é verdade e deve ser aceito por nós. Se precisarmos elucidar alguma coisa, que o façamos depois de pensar bem e escolher no dicionário da mansuetude as palavras mais adequadas, a fim de não criar problemas para nós e para os outros. Hoje, há uma grande preocupação em se falar o politicamente correto. Também em falarmos mais de um idioma, a fim de melhor nos comunicarmos. Mais do que tudo, precisamos nos preocupar com falar o que não agride, não ofende, não maltrata. Aquilo que esclarece, conforta, consola, apoia. Mais do que falar vários idiomas, cabe-nos aprender a usar as palavras mais doces, mais ajustadas. Pensemos nisso. Em março, teremos de retorno presencialmente a 26ª Conferência Estadual Espírita. Torne-se um amigo da conferência. Acesse conferenciaespírita.com.br/amigos da conferência e verifique as várias formas de colaboração. Contamos com você. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom, continuando o que estávamos dizendo, né? Que a reforma íntima é o ponto principal das nossas vidas. Mas o nosso tema é muito atual, né, Jane? Porque sim, nos alerta para a palavra. O que eu falo, qual é a entonação que eu dou e qual é o sentimento que eu jogo, né? Porque a gente vê que a palavra, ela tem vida. A gente aprende com a doutrina, com os espíritos, que ela tem vida. Ela tem uma energia. Essa energia pode ser suave, essa energia pode ser doce, mas também pode ser o contrário, né? Assim, uma nervosa, raivosa, um tom mais alto. E geralmente quando a gente não tem condições de explicar as nossas coisas como a gente quer, a gente então já se altera. Silene, isso vem daquela sombra interna, né? Na verdade, é sempre dentro dessa situação de nós olharmos dentro de nós e procurarmos as nossas imperfeições, na verdade, pescar uma a uma lá da nossa profundeza, né? Porque a sombra que existe em nós é que nessas horas aí vem, até na hora da palavra, né? A pessoa falar com um tom rude, agressivo, violento, emitindo aquela vibração desordenada que atinge o outro, uma energia destrutiva, né? Mas a gente tem que pensar sempre que qualquer energia destrutiva que possa partir de alguém está atingindo em primeiro lugar a esse mesmo ser, né? Porque vai aquela energia de dentro para fora. E essa sombra oculta é aquilo que a pessoa esconde dela mesma. E que naquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, esse livro revolucionou a história, não é? Porque mudou o conceito de inteligência. São múltiplas inteligências e a emocional é uma delas. Comenta, né, que nossa, mas aquela pessoa sempre foi pacata, sempre foi tranquila, de repente fez uma coisa que ninguém nunca ia imaginar que pudesse fazer e feriu e agrediu e acarretou problemas para o resto da vida. A sombra interna escondida, que às vezes nem a própria pessoa conhece nela.
E aqui nós temos um livro que é do Francisco do Espírito Santo Neto, psicografia dele, e o espírito que escreveu é A Média, um livro muito bom, chama-se Os Prazeres da Alma. E ele diz assim, que embora nós não possamos perceber de modo claro, direto, nós lançamos na nossa vida interpessoal, nossos relacionamentos, pensamentos e emoções inaceitáveis que formam o nosso lado escuro, aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita as normas, tanto nos confrontos desagradáveis como nos ímpetos de deboches e gracejos nos inúmeros relacionamentos. Aí ele comenta que se descobre o eu oculto, que esse eu oculto está em plena atividade, quando a pessoa ri exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando sofre algum tipo de comparação sarcástica com um ponto censurado do seu corpo. Ele diz que essa área sombria que existe em nós é uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes, e que é essa área que participa das supostas brincadeiras, influencia com precisão o tipo de palavras picantes, engraçadas, chulas, expressões maliciosas, zombeteiras. É a mensagem subliminar desse mundo oculto que aparece quando nós nos horrorizamos com muitas coisas, né? Recriminando, discriminando raças, credos, grupos. Então, é uma projeção da sombra que está lá dentro do ser, que é o desconhecimento da vida interior profunda, que conduz a pessoa ao vale da incompreensão dos sentimentos dela. É por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando se pergunta como alguém pode se melhorar, e eles respondem pelo velho ditado grego, conhece-te a ti mesmo, que em seguida Santo Agostinho dá as diretrizes de como fazer para se ter o conhecimento. E tudo começa no modo como nós tratamos o nosso semelhante. Ele sempre dizia que à noite, quando ele ia rever o que ele fez durante o dia, ele analisava sua conduta e se estaria bom para ele se alguém fizesse ou dissesse o que ele tinha feito, tinha dito com o outro. Se estivesse bom, ele continuava fazendo. Se ele sentisse no fundo do seu coração que aquilo não era bom para ele, então ele sabia que não era bom para ninguém. Isso é um modo de nós nos conhecermos, porque esse mundo escondido, essa sombra, ela precisa ser clareada. E no momento em que a pessoa descobre a sombra, ela deixa de existir, porque ela fica iluminada, ela foi descoberta, ela não é mais sombra. Então, Jane, é engraçado, porque no fundo, essa sombra é resquícios da nossa evolução, né, inicial. Quer dizer, a gente, no início, a gente é muito animalizado, vamos falar assim. Então, você se defende e fica assim, é instintivo. Está lá no instinto. A gente ainda não soube ainda valorizar as coisas boas no nosso coração. Então, a gente vai aos poucos, como a Jane colocou aqui, aos poucos a gente tem que descobrir as nossas falhas, né? A gente fala assim, nossa sombra,
a psicologia fala muito em sombra, mas a sombra o que é? A nossa inferioridade moral. É aquilo que está escondido lá no porão da nossa personalidade, que a pessoa vai pôr lá dentro e nunca trabalha, né? É verdade. Vai colocando. Vai engolindo. De repente aquilo estoura, que nem um vulcão que vem para a superfície, né? Sabe, Jane, eu achei no livrinho Consolador, que é um livrinho do Chico, psicografia do Chico e Emmanuel, que responde, na questão 124, qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Olha aí. Ô Silene, só fazendo um adendozinho, né? Essa sombra que domina, nós estamos vendo, parece que nós estamos no império da sombra, meu Deus, nós estamos na grande noite da humanidade, as pessoas estão brigando à toa, gente, sendo agressivas umas com as outras. Cadê o respeito, a bondade, a educação, a gentileza? Nós temos que trabalhar isso dentro de nós, porque o mundo não pode mais ficar desse jeito, não. Pessoas que deveriam ser bondosas umas com as outras, aquela educação, brigando à toa, gente. Que é isso? É a sombra dominando. E nós precisamos clarear a sombra, né? Então, aqui, os espíritos respondem para... O Emmanuel responde, né, para nós. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que as testemunhem. Quer dizer, eu tenho que falar coisas boas, mas eu também tenho que fazer essas coisas boas. E quando eu atesto com as minhas ações aquilo que eu estou falando, de bem, de bom, de caridoso, eu estou melhorando a mim mesmo, me fortificando no bem, né? E é também através dos seus caracteres falados ou escritos, quer dizer, das palavras as sentenças, né, palavras e escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Como é que a gente vai saber como é que era lá atrás o Brasil, como é que é hoje? Como é que era lá atrás a América, o que é hoje? É justamente pelos escritos, né, Jane? Pelos livros, pela história, é justamente isso. Então, a palavra tem um valor muito grande, o nosso falar. Tanto é que Jesus falava, seja o nosso falar sim, sim e não, não. Dizer justo na hora certa, né? Não vou me juntar com o mal. Não, nessa hora eu falo não. Né? E quando as coisas estão certas, quando o meu raciocínio acha que está certo, vamos falar sim. Vamos seguir aquele exemplo, aquela conversa, aquela instrução. Então, a palavra, ela é importante para tudo. Para a gente evoluir, para a gente conhecer como é que era a civilização, como é que ela está agora, quanto ela evoluiu, e evoluir junto, não é? Então, você vê como é que é importante, né? Então, por intermédio dos seus poderes, da palavra, né? Que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da terra. Ah, que bonito, né? Isso daí são palavras de um espírito já evoluído, Emmanuel, através de outro espírito evoluído que estava encarnado, psicografando, que é o Chico. Estava na mesma sintonia do Emmanuel. Nós temos aqui conosco, corroborando isso que a Silene acabou de nos falar, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Gente, esse livro só tem coisa boa. Recomendamos. A hora que você está aflito com alguma coisa, faz uma pressa, abre uma página. Só tem coisa boa. E aqui tem uma com referência à palavra que chama-se linguagem. E começa com uma frase do apóstolo Paulo que ele dirigiu a Tito. E diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe
não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha só, é o que a Silene falou. Você tem que falar, mas tem que viver. Viver de acordo, uma linguagem sã, que você só fale coisa boa. E que você viva isso. Aí Emmanuel pega e explica, né? Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem seu enigma, a sua necessidade, a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha só, gente. E aí nós lembramos aquele momento do Evangelho, lá do Novo Testamento, quando Jesus, estava com seus discípulos e os seus discípulos foram abordados por alguns fariseus que questionaram Jesus: por que seus discípulos não lavam a mão quando comem, né? E aí Jesus, então, disse a eles que era importante, chamou-os de nécios, porque eles diziam que honravam seu pai e sua mãe, mas, na verdade, segundo o profeta Isaías comentava, que aquela geração falava dos lábios e não do coração, porque o coração estava longe de mim, dizia Isaías, representando Deus Javé deles lá. Então, que o importante não era aquilo. Aí o Simão Pedro depois veio e falou: o senhor sabe que as suas palavras escandalizaram? Explique isso aí para a gente, Senhor. Ele falou: mas também vocês estão faltos de inteligência. Olha só o que Jesus falou.
aquilo que nós comemos entra na boca, vai e desce e sai por um lugar escuso, mas as palavras saem do coração. Então, as palavras revelam quem nós somos, as palavras saem do coração. Então, não é importante aquilo que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai da boca do homem, disse Jesus, porque as palavras refletem aquilo que está dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos. E aí é que é a importância desse fato, cuidado com a nossa palavra. Você sabe que no livro Vinha de Luz, na página 105, 106, quando ele estuda o verbo, né, estuda a palavra, tem um momento que ele fala assim: a palavra precede, quer dizer, vem antes de todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Olha que importante, não é? E aí ele fala lá no outro pedacinho: Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. Ele não escreveu nada, gente. Ele só exemplificou e falou. Ele falou e exemplificou. Então ele mostrou que aquilo que estava dentro dele era o que ele falava, né? Uma palavra de amor. E aí mostrou tanto, né, que até na hora mais dolorosa do seu nascimento, né, até a sua vida, que foi o Calvário e a crucificação, ele só emitiu coisa boa, né? Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Pois né? é. Aí ele termina assim: e quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palavra amorosa e esclarecedora. E é verdade. As pessoas que querem de coração ensinar, né, e só sai verbo positivo da boca, então é realmente, né, uma pessoa que preza o amor, o esclarecimento. Aí ele termina: todavia, aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo são amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, e revela aí aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Aí eu lembrei, Jane, que certa feita perguntaram pro Divaldo por que a mentora dele só falava coisa difícil, né, de entender. É verdade. E ele falou assim, que é justamente, que a mentora ensinou para ele, né, que é justamente o modo de se expressar, a gente mostra o grau de evolução moral que a gente tem. E é verdade, né, João? Que você tem que subir o seu conhecimento, né? É tudo, né? Olha só, aqui nós temos da própria Joana de Ângeles, daquele livrinho maravilhoso, Joana de Ângeles Responde, que tem quase tudo aqui. Uma pergunta exatamente sobre isso. Aquelas pessoas que só falam coisa negativa, gente, que vivem reclamando de tudo. Nós estamos falando de falar coisas boas, mas tem essas, né, que é duro de ficar perto delas, só reclamam, né? Aí, ó, tem aqui uma perguntinha, ó. Que orientação podemos ministrar às pessoas que possuem o hábito da conversação doentia e infeliz? Gente que adora fofocar, que fica falando mal da vida dos outros e chega falando do fulano, do ciclano. Você tem que desconversar, você tem que vigiar para não entrar nessa também, né? Que senão é o mal do ser humano. Ainda somos espíritos aprendizes do bem, então você não pode dar vazão a isso, né? Ficar falando de alguma pessoa, principalmente na ausência dela, né?
Esses dias, só chegando, nós conversamos com um senhorzinho simples, sabe? Trabalhador, quase que braçal, contando para nós que ele foi chamado pelo chefe. Ele é tipo um faxineiro. E o chefe, ele tinha um supervisor que, nossa, disse que estava dando trabalho para ele, porque o supervisor judiava dele, falou mal dele para a chefia maior. Aí ele foi chamado pela chefia e aí perguntaram o que era que tinha que fazer, o que estava acontecendo. E ele falou assim: o problema não sou eu, o problema é o supervisor. Aí que eles falaram para ele: mas todo mundo gosta de você aqui, o que está acontecendo? Olha só, nós achamos de extrema correção de caráter dele. Ele respondeu assim: eu não posso falar dele sem a presença dele aqui. Eu tenho que falar tudo que ele está aprontando, mas eu quero que ele esteja aqui para testemunhar e, se precisar, ele negar. Não quero falar na ausência dele. Olha que ensinamento que o homem deu. Mandar chamar o supervisor aí, ele disse que falou tudo que tinha que falar. Desabafou tudo na frente do homem que estava sendo problema. Não quis falar por trás. Olha que legal. É isso que as pessoas têm que aprender, que tem que respeitar. Vai ficar falando do outro, o outro nem está ali e fica falando, aí de repente o outro chega: que bonitinho, beijo, abraço. Que é isso, gente? Então, que orientação podemos ministrar às pessoas que possuem o hábito da conversação doentia e infeliz? A resposta da Joana foi retirada do livro Espírito e Vida e diz assim: por onde passa, a conversação infeliz gera a hipocrisia, desenvolvendo uma atmosfera antifraterna, em que assenta suas afirmações. A má palestra nada poupa, facilmente se dissolve em ácido calunioso ou brasa acusadora, atinge corações honestos e enlameia famílias enobrecidas pelo trabalho, deslustra uma existência honrada com uma frase, atirando ignomínia e desdouro, estimula a mentira que se transforma em injúria, fomentando crime e loucura. Nutrida pela ociosidade, a conversação insidiosa é mãe da corrupção moral. Surge aparentemente inofensiva, numa frase pérfida, para alastrar-se virulenta numa colheita de fel. É imprescindível fiscalizar-lhe as nascentes. O cristão não lhe pode ser complacente. Rigoroso no respeito aos ausentes, deve vigiar as entradas da mente e as saídas do coração. Fiscaliza, atento, cada dia, as informações que te chegam ao coração. Se te conduzem vinagre sobre a honra alheia e apresentam as feridas dos outros à tua observação, procura os recursos da oração e da piedade, e sempre disporás de bens para não caíres no fascínio negativo das sugestões do mal, renovando todas as expressões com a mente em Jesus. O apóstolo Paulo, advertindo aos coríntios, prescrevia na primeira carta aos companheiros de ministério, conforme se lê no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más palavras corrompem os bons costumes. A gente tem uma historinha aqui, viu, Jane? No livro Voltas que a Vida Dá,
É um livro de Zíbia Gasparetto, com vários autores. E aqui, sob o título de O Preço do Silêncio, nós vamos ver o espírito Marcos Vinícius, em uma reunião fraterna no plano espiritual, quando ele revê um amigo seu, José, que ele se afastaram algumas encarnações, mas eles viveram antes encarnações assim muito ligadas. Tiveram várias encarnações ligadas. Então, eles eram afins, bem afins, né? Assim, de amoroso. E ele notou que, já desde aquela época, ele tinha melhorado, o Marcos Vinícius, né? E ficou muito feliz de reencontrar o José. Só que quando ele começou a olhar para o José, abraçar o José, ele começou a rever o que José era, qual que era o defeito do José. Então, ele fala que o José era um companheiro leviano e irresponsável. Apesar de bom e generoso amigo, ele tinha o defeito de falar demais, né? Ele coloca aqui. Então, ele, como alguém mais evoluído, ele começou a tirar do pensamento dele essas imagens, porque naturalmente se o outro evoluiu também, vai poder ler o que ele está pensando do amigo, né? Então, eles começaram a conversar, né? Porque ele era daqueles que fazia fofoca, né? E bullying, que nem bullying. Naquela época não tinha bullying, mas a gente falava. Eu lembro que o meu marido dizia assim, que os amigos dele, ele chamava um de magricelo, o outro de negão, o outro... Então não tinha esse negócio que não tem hoje de bullying, né? E eu sei que no fim esse José, ele era assim, de falar tudo. Então, ele fazia mais por leviandade do que o desejo, né, de causar dano. Quando ele ia ver, já tinha acontecido, então ficava até com raiva, né? Aí ele coloca assim, abracei-o efusivamente, pois que o apreciava e intimamente procurei harmonizar argumentos a fim de neutralizar-lhe o verbo intempestivo. Eu falo, se ele não melhorou, eu vou fazer umas perguntas para ele não cair em tentação, né? José abraçou-me alegre e, depois de algumas palavras, juntamo-nos aos restos do grupo em agradável palestra. Entretanto, grande surpresa me estava reservada. Durante as nossas amigas confabulações, José apenas pronunciou algumas palavras sérias, pausadas, e eu diria com alguma dificuldade. Pareceu-me completamente diferente da pessoa que eu havia conhecido antes, né? Estava mais equilibrado, mais feliz. No seu olhar havia agora entendimento e doçura. Satisfeito, constatei seu progresso espiritual e quando juntos nos retiramos da assembleia, José, colocando sua mão no meu ombro, tornou: estou satisfeito em ver-te bem disposto e sei que também notas que estou diferente, né? Tem razão, José. Estás muito melhor agora. E acrescentei receoso de recordar os erros do seu passado. Na verdade, todos temos progredido, é da lei. Assim é, entretanto, toda conquista tem um preço que é preciso pagar. E pagamos com antecedência, é preciso dar para receber. Mas noto que tens dificuldade em te expressares. Tu eras tão versátil e prolixo. Sabes que muitos males causei com a língua a serviço da irresponsabilidade. Gente, veja só, isso daqui é para todos nós que usamos o verbo e não usamos corretamente, como a gente diz, né? Correto, na linguagem correta. Vivi atormentado, enredado pelas dissensões, pelas intrigas que articulava, perseguido pelas consequências dessas atitudes e sentindo-me impotente para dominá-las. A cada existência, quando voltava para cá, sentia o remorso aumentar, vendo a lista de resgate crescer consideravelmente, dificultando meu progresso espiritual. Em outros campos, eu havia feito muitos progressos, mas quando chegava nesta
fraqueza, nada conseguia. Resolvi, então, submeter meu caso às entidades superiores encarregadas da nossa orientação, que carinhosamente se dispuseram a estudar minhas possibilidades. Chegaram um dia a uma solução e apresentei-me para conhecê-la. Depois de ouvir e assistir um pouco envergonhado ao estudo retrospectivo dos meus reflexos condicionados e das minhas atitudes passadas, meu mentor espiritual considerou: olha só, acabamos de estudar o teu caso. Chegaste a um tal ponto de reação motora que a tua vontade é quase inócua para evitar o deslize. Por isso, torna-se preciso paralisar o veículo do erro, para aprenderes de novo e equilibradamente a manter o seu controle. Aconselhamos uma reencarnação em que, por diversas circunstâncias, venha a perder a língua. Olha só. O que será fácil conseguir, porque, como podes ver, ela já está danificada e envolvida pelas vibrações negativas com que a brindaste. Olha só. Como estás resolvido a lutar para melhorar, conseguimos, com o auxílio da prece, esta dádiva do Senhor. Os detalhes serão estudados com os irmãos reencarnacionistas. Quer dizer, já ia ficar mudo na próxima encarnação. O detalhe de como ia aparecer a mudez, aí ia ser os reencarnacionistas que iam estudar. Confesso que senti grande abalo. Entretanto, quanto mais pensava no caso, mais compreendia que tinham razão. Renasci na França, filho de fidalgos. Contudo, esquisita moléstia paralisava minha língua, impedindo-me de falar como as outras crianças. A princípio, lutei com todas as minhas forças para fugir à doença que me fazia sofrer horrivelmente. Porém, aos poucos, fui me habituando a ela. Tive paralisia completa. Não conseguia emitir nenhum som. Na aspereza da provação, porém, sentia-me feliz, parecendo-me que alguma força interior me sustentava. As tentações eram maiores porque as pessoas, sabendo-me impossibilitado de falar, não se importavam de tratar dos assuntos graves na minha presença. Fui testemunha assim de intrigas e mentiras, ódios, perversidades, luxúria e egoísmo que regurgitavam nos salões da corte. Mas assim fui aprendendo a conhecer a beleza e a força do silêncio, e muitas vezes, presenciando o desenrolar dos fatos, agradeci a Deus não ter podido falar sobre o assunto. Comecei a notar o perigo das palavras e suas consequências. Cheguei ao fim da existência mais equilibrado e sereno. Mas uma só existência não foi suficiente. Reencarnei de novo, ainda com a paralisia parcial da língua, submetido a longo e doloroso tratamento para falar. Recuperei o uso do órgão enfermo, mas com o auxílio do alto, permaneceu um resquício da atrofia e eu sofria terrível gagueira. Não podia conversar livremente, pois gaguejava desagradavelmente. E mesmo com vontade de falar, sentia vergonha, notando o mal-estar que provocava naqueles a quem eu conversava. Olha que tristeza, né? Por fim, voltei nesta última encarnação com o órgão normal. Porém, conservando a experiência passada, já não sentia vontade de falar. Fui envolvido e tentado por todos aqueles que colecionam os defeitos alheios e os exibem. Com a graça de Deus, consegui vencer. E continuou sorrindo. Há muitos anos que não falo tanto como hoje, estou exausto. Você vê que a bondade de Deus sempre nos dá a oportunidade de reparar e nada acontece por acaso, né? Quando nós passamos uma encarnação em que nós não conseguimos explicar o porquê da dor de agora, vamos lá no passado, né?
Ele termina falando aqui, ó, porque o Vinícius, Marcos Vinícius fala assim, mas a que preço, né, você conseguiu? Aí ele falou, ora, meu amigo, quantos acidentes seriam evitados se cada um pudesse comandar plenamente seus veículos na vida? E se não conseguem detê-lo e ele se torna perigoso, é lógico que ele deve ser recolhido à oficina do conserto. Hoje, verificando o benefício do calar no momento oportuno, acho irrisório ter dado apenas uma língua para pagar o preço do silêncio. Olha só. Ô, Silene, enquanto você contava essa historinha, nós lembramos uma que é muito conhecida, né? E está lá no livro das virtudes, que você vai lembrar, a hora que a gente contar, que tinha uma mulher que era uma fofoqueira, adorava falar mal dos outros e falava, e muitas vezes colocava pessoas boas em situação difícil com a palavra dela. E o povo começou até a se afastar dela, né? Ninguém queria ela muito perto, porque ela fazia muito estrago com a palavra. Aí um dia ela foi ao padre da localidade, que a ouviu, e ela contando, né, que ela tinha esse defeito, que ela falava mal demais dos outros e ela não conseguia controlar, e que com isso muita gente sofria na reputação e às vezes era inocente. E ela não entendia que isso estava errado, ela achava que ela estava ajudando, né? Falando com o padre, as pessoas me condenam, mas eu não falo nada demais, só estou ajudando para todo mundo ficar sabendo, assim que ela falava. Aí o padre falou, então eu vou te dar uma penitência. Você vai pegar uma galinha e vai arrancando as penas dessa galinha e joga aonde você conseguir jogar. Vai jogando essas penas da galinha aí. Aí amanhã você volta. Aí ela fez isso, sem entender, né? Aí voltou lá no outro dia e falou, agora você vai lá catar todas as penas que você jogou das galinhas, procura e pega e cata. Depois ela voltou lá desenxabida e, padre, eu não consegui não, o vento levou tudo, não consegui achar as penas. Elas foram embora. Ele falou assim também a sua palavra, minha filha, você as atira como as penas ao vento e elas vão embora, mas alcançam determinadas situações e depois que você lançou, você não consegue mais pegar de volta, já fez o estrago, minha filha. Aí ela entendeu que ela tinha que tomar cuidado com a palavra, né? E mudou de jeito de ser, né? Pois é, Jane, nós estamos chegando ao final do nosso programa, no primeiro programa do ano, e a gente quer agradecer a Deus porque chegamos aqui, né? Ô Silene, você sabe uma situação só rapidinho, que as pessoas precisam aprender a policiar demais? É na hora que elas começam a falar de política. É verdade. Meu Deus, gente boa, meu Deus, entrou política no negócio. Vamos vigiar, tá bom? Tá bom, então, muita paz a todos. Até breve, se Deus quiser, primeiro domingo do mês que vem. Que Deus ilumine os nossos caminhos para que a gente saber escolher, né, a melhor forma de agir, a melhor forma de falar. Que o nosso ano seja um ano de melhora de nós mesmos, né? Cada vez mais olhando dentro de nós e consertando defeitos e tornando virtudes. Muita paz a todos. Olá, amigos. Hoje no Reflexões Espíritas nós vamos analisar um fato que eu passei em minha vida muito marcante. Aliás, eu passei vários fatos marcantes com essa pessoa que se tornou muito especial, não só para mim, para o movimento espírita, já desencarnado há ano que vem, vai fazer 30 anos, Jerônimo Mendonça. Ficou conhecido como sendo o gigante deitado, porque era tetraplégico, cego, cardíaco e não parava em casa. Passava 20, 25 dias do mês fazendo palestras do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Era levado sempre naquela maca, sempre
na Kombi que eu conduzia pelas estradas. Eu vou mostrar uma imagem dele para depois a gente iniciar a abordagem do tema que pedia aqui a nossa amiga Cineia, né? Dá para focalizar, né? Isso. O Jerônimo vivia nessa cama, foi a pessoa mais otimista que eu conheci. E ele me propôs muitas experiências de aprendizado, mas aprendizados profundos. E uma foi essa. Por quê? Porque eu o conheci em 1987, quando ele esteve aqui. Ele ficou hospedado na casa do seu Hugo Gonçalves, diretor do Lar Marília Barbosa, do jornal O Imortal. E ele dava um show de alegria para nós nessa condição que ele estava. Sem falar nos ensinamentos espíritas. Ele amava o Evangelho, amava Jesus profundamente, e a doutrina espírita para ele era o farol de luz que deve ser para todo mundo. Então, quando ele veio a primeira vez, eu percebi que as pessoas se encantaram com ele. Algumas começaram a achar que ele podia até fazer milagre. Eu não me conformava com aquilo. Se ele pudesse fazer milagres, como é que ele estava tetraplégico e cego há 29 anos numa cama? Né? Então aquilo me gerava alguns conflitos. Mas no ano seguinte ele voltou. Ele voltou e eu acompanhava, eu ia almoçar com eles lá no seu Hugo, eu nas palestras, depois das palestras, eu não dava sossego para o Geraldo, eu ficava lá colado na cama dele, conversando com ele, aprendendo, ouvindo. E como médico eu estava atendendo, entrou uma paciente, amiga, espírita. Ela já estava sem cabelo, com aquele lenço na cabeça, tratando de um câncer. E ela entrou no nosso consultório, bastante angustiada, e disse assim, né, perguntou, você é amigo de Jerônimo? Eu falei, eu fiz amizade com ele no ano passado, vou estar com ele daqui a pouco, e você não vai lá visitá-lo? Ele fica tarde lá recebendo visitas. Ela falou, eu não aguento mais ouvir espírita falar sobre a vida depois da morte. Eu falei, por quê? Porque eu estou desenganada. Eu estou com câncer, se eu não me engano era de mão, que já se alastrou pelo corpo e está no meu cérebro. Eles não têm mais proposta para mim. E eu não aguento mais essa conversa de que a vida continua. Eu quero continuar viva dentro do meu corpo. Olha a angústia dessa irmã. Essa irmã e espírita é mais humana, encarnada. Então eu percebi que essa angústia é muito comum a nós, todos, mesmo espíritas. E aí eu pedi a ela que fosse às 14h, tá, depois do almoço, que o Gerônimo ficava até às 5 horas batendo papo com o pessoal, ele naquela maca. E na hora do almoço eu comentei com ele, falei, Gerônimo, vai vir uma irmã nossa com essa dificuldade. Contei tudo. Quando foi à tarde, eram umas 2h30, ele estava naquela cama no meio, cercado de gente ali, muitos não espíritas, que vinham ouvi-lo, admirá-lo, aprender com ele. De repente ela chega na porta do quartinho, dá um grito, eu não quero morrer. E não me venham com essa conversa de que a morte não existe, de que a vida continua, porque isso não me conforta. Eu quero seguir viva dentro do meu corpo. Aí eu dei um toquinho no Jerônimo, porque ele tinha sensibilidade tátil normal. Ele não tinha profunda, então ele não andava, não se mexia. O pescoço não virava de lado. Tanto que, quando perguntaram para ele qual que é a definição de felicidade, ele falou, é muito relativa. Para mim era poder virar de lado. A definição de Jerônimo. Quando ela dá esse grito, e eu sinalizo que é a nossa irmã, ele diz assim, minha irmã, se neste momento Deus me concedesse um desejo no meio da minha imperfeição e dissesse que o que eu pedisse seria uma ordem, e eu pedisse que todos nós, a partir de hoje, fôssemos imortais dentro do corpo físico, eu estaria condenado a esta maca para a eternidade. Para mim, a morte vai ser uma doce enfermeira, que vai chegar aos pés da minha cama, vai olhar para mim e vai dizer, Jerônimo, você não tem vergonha? 29 anos deitado? Vamos levantar? Vamos trabalhar? Essa é a morte para mim, meu irmão. A nossa irmã se calou, sentou,
ficou ali uma meia hora, uma hora, ouvindo Jerônimo conversando, se levantou e foi embora. Soube dela pelo marido dela, alguns meses depois que ela já tinha desencarnado, pouco tempo depois. Quando ele disse que ela era outra pessoa, que ela enfrentou aquele momento com muita força, com muita convicção de que a vida iria continuar, que ela iria só fechar os olhos, iria abrir os olhos e continuaria viva. Ela já tinha essa certeza. E a ida ao Jerônimo transformou a vida dela. Então é interessante, porque quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores sobre a felicidade aqui na Terra, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele questiona assim: sei que para cada um a felicidade tem valores diferentes, mas eu gostaria de perguntar a vocês, existe uma felicidade relativa que pudesse ser comum a todos? E os espíritos superiores respondem: existe. A posse do necessário, quer dizer, o suficiente para viver. A consciência tranquila, que só tem quem tem os deveres cumpridos e que não faz mal para os outros. E a fé na vida futura. Olha a resposta dos espíritos. Para você ter uma felicidade relativa, você tem que saber que a morte não existe. Você tem que saber que você vai continuar, vai prosseguir. E Jerônimo tinha plena convicção. Ele dirigia uma creche lá em Tuiutaba, Minas, e ele tinha muitos amigos no Brasil, inclusive Roberto Carlos. Ligava para ele, mandava mantimentos para a creche, pouso do amanhecer, ou pousada do amanhecer, que ele dirigia. Aquelas crianças, naquela época, as crianças ficavam quase que internadas o dia todo lá na creche. E Jerônimo, ele com toda essa amizade, o que acontecia? Ele recebia muito telefonema, e como ele não podia se mexer, a mãe dele que tinha que vir por telefone. Disse que ele desencarnou assim. Ele estava com o telefone no ouvido, tinha acabado de atender um telefonema. A mãe foi na cozinha, quando voltou ele já tinha partido, já tinha encerrado aquele compromisso aqui nessa vida física. Ele estava com 49 anos de idade, isso foi em 1989, nós aguardávamos a vida dele para dali a poucos dias e não pudemos reencontrá-lo. Tivemos notícia dele através de Divaldo Pereira Franco, numa conferência espírita em Curitiba, em que num seminário ele conta como foi a chegada de Jerônimo na pátria espiritual. Vamos ficar com essa reflexão, com essa convicção de que a vida continua, que é muito importante para todos nós, porque para Deus tudo é vida, onde quer que estejamos. Obrigado. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.